Deixa eu convidar o Gustavo que vem à frente. Nosso irmão Gustavo estará, os irmãos podem se assentar, estará nos trazendo a palavra nessa manhã. Nós vamos precisar improvisar aqui, viu, Gustavo? Lembre de nós em oração que nós não temos um púlpito ainda. Você colocar um pouquinho mais para o centro. Não sei se vai- Assim, não. Vamos orar rapidamente, agradecer pela vida do Gustavo, irmão querido, conhecido de alguns aqui, seminarista. Como eu falei para ele, o nosso plano aí é adotá-lo no futuro. Vamos orar para que essa igreja prospere e nós vamos enviar recursos e abençoá-lo, como ele já tem nos abençoado. Para quem já conhece o Gustavo, sabe da seriedade, da dedicação dele. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Em meio, Deus, aos seus imprevistos, o Senhor preparou esse momento, o momento de entrega da tua palavra. Nós estamos aqui, precisamos ouvir a voz do Senhor e precisamos, ó Deus, responder com fé. O culto continua sendo um culto ao Senhor e nós estamos aqui ouvindo a tua palavra e respondendo. E mais uma vez, nós vamos ouvir agora a exposição da tua palavra. Pedimos que o Gustavo seja fiel, como o Senhor já preparou, por meio do estudo, da diligência, da oração, que o Senhor continue usando ele nesse momento, para edificação, para salvação, para que o nome de Cristo seja exaltado, para que a tua igreja seja, Deus, mais uma vez fortalecida e conformada à imagem do teu Filho, por meio da exposição da tua palavra. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus caros, tudo bem? Graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios, por gentileza. Efésios, capítulo 4. Eu ia me apresentar, mas como o pastor Luiz já fez as tratativas iniciais, a gente pode seguir direto para o texto, tá? Vai ser um prazer para mim poder servi-los. Tenho acompanhado de longe o trabalho aqui e fico muito feliz por saber que os passos estão sendo dados de acordo com as Escrituras. E a minha intenção hoje é mostrar um pouquinho mais, através do apóstolo Paulo em Efésios, qual a importância desses próximos passos. Tanto do que foi falado na IBD, sobre missões, tanto quanto o que o pastor Luiz trouxe a respeito dos projetos da plantação aqui, tá? Eu espero que o texto bíblico traga à luz alguns pontos que foram trazidos e mostre aos irmãos a importância de alguns distintivos, alguns passos importantes para uma igreja ser igreja, na forma como a Bíblia recomenda, da maneira que ela é mais protegida, embelezada e agradável aos olhos de Deus, cumprindo seu propósito. Bom, nós estamos em Efésios, carta de Paulo, escrita em prisão, e nós estamos diante de um apóstolo dedicado a ensinar doutrina e mostrar como praticá-la. O foco do apóstolo, no capítulo 1, vem sendo mostrar como Deus planejou que a igreja fosse formada pelos eleitos que Deus escolheu antes da fundação do mundo, no capítulo 1 de Efésios. No capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo nos mostra como nós em Cristo fomos vivificados da vida mortal que nós tínhamos na carne para uma nova vida, sendo novamente criados espiritualmente. E no capítulo 3, ele revela aquele mistério até aquele momento, então, oculto, que veio a ser revelado a respeito da união que Cristo torna possível na igreja entre judeus e gentios. Que isso ainda representava uma dificuldade para aqueles cristãos convertidos naquela época. Uma vez que você entende quem é aquele que dá origem à igreja, é Deus o Pai quando elege. Então a igreja não foi uma novidade do Novo Testamento. A igreja foi pensada por Deus quando ele escolheu eleger aqueles que ele chamaria para compor esse corpo. Primeiramente, judeus no povo escolhido, futuramente em Cristo após morte e ressurreição, a união desse povo já anteriormente escolhido com os gentios convertidos. Lembrando que nós estamos falando de um povo judeu que crê nas promessas e que recebe Cristo como cumprimento dessas promessas. Esses são os judeus que fazem parte da igreja invisível, né, junto com os gentios. Não estamos falando de todos os judeus, mas daqueles a quem o Senhor chamou dentro do seu povo. E há diferentes correntes para se referir ao povo judeu e quanto ao seu chamado daqui para a glória. E graças ao bom Deus não é o objetivo da mensagem de hoje, porque esse é já um assunto mais complexo.
Mas nós estamos falando de igreja, onde Deus traz os seus eleitos para compor esse corpo, onde Cristo é o cabeça. Esse Cristo que é o cabeça, pela sua obra salvífica, traz das trevas aqueles que compõem o corpo da igreja e também torna a divisão que havia étnica desfeita. E agora gentios e judeus podem fazer parte do mesmo corpo. E essa é a forma que a igreja toma. Então, no capítulo 4, no versículo 1 até o 16, nós vamos então nos dedicar a compreender qual é a cara, quais são os objetivos dessa igreja. E como o evangelho chama essas pessoas unidas por Cristo, nesse corpo que ele é o cabeça, a uma maturidade cristã através do serviço uns aos outros. Esse é o chamado do evangelho que a igreja ela representa, ela quer executar, ela quer responder esse chamado. Ela quer ser a resposta ao chamado do evangelho, aonde as pessoas que fazem parte servem umas às outras e crescem em maturidade enquanto fazem isso. Versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar rapidamente. Senhor Deus, essa é a tua palavra. Eis diante de ti, Senhor Deus, os teus servos. Eu peço para que o Senhor me capacite, Pai. Me dê força, me dê condições físicas e mentais para expor a sua palavra de maneira proveitosa ao teu povo. Que eu não seja pedra de tropeço para a compreensão deles da sua palavra. Usa-me como instrumento imperfeito em tuas mãos perfeitas, Pai. É a oração que faço a ti em Cristo Jesus. Amém e amém. Nós temos 3 tópicos nesse estudo, nessa exposição, apesar de saber que é mais tradicional dividir em apenas 2 partes esse texto. Mas é que tem um movimento no texto, no final, que eu quero dividir justamente para que ele tenha mais ênfase, mais destaque. Então, a primeira parte, do verso 1 ao 6, se chama: a igreja deve preservar a unidade. A igreja deve preservar a unidade, do verso 1 ao 6. Nos versos 7 a 11, a igreja deve valorizar a diversidade. E nós vamos entender o que diversidade significa aqui. E por fim, dos versos 12 a 16, a diversidade deve promover o aumento da unidade. O último tópico, a diversidade deve promover o aumento da unidade. Então vamos para o primeiro tópico. A igreja deve preservar a unidade, de versos 1 ao 6. Acompanhe comigo o verso 1. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Por isso, começa o versículo. Se isso não levar os seus olhos a pensar, por isso que você está lendo a Bíblia errado, tá? Sempre veja o que vem antes quando esses termozinhos aparecem.
Se está falando por isso, é porque indica a conclusão de algum pensamento prévio, que veio antes. E o que vem antes é uma oração de Paulo, desejando, no capítulo 3, no seu encerramento, que aqueles irmãos não se vissem desistindo do desafio que é essa igreja. Não se vissem cansados demais ao ver que aquele que os conduz como apóstolo está preso. Qual é o ânimo que você teria ao ver aquele que guia as orientações doutrinárias da sua igreja preso por um povo que não teme a Deus? Uma prisão romana. Domiciliar, mas ainda assim preso. Observe, Paulo não quer que isso seja um motivo de queda do ânimo, mas que seja motivo de engrandecimento das convicções, sabendo que ele está feliz, ele está ciente de que ele está vivendo o auge, vamos dizer assim, do seu fim enquanto cristão, enquanto homem, enquanto criatura, que é a glória de Deus. Principalmente quando ele consegue edificar aquela expressão máxima da glória de Deus através de Cristo, que é a igreja. Quando o grupo de cristãos que vivem para a glória de Deus se reúnem para glorificá-lo juntos. Por isso a expressão máxima da glória de Deus, a igreja. Uma vez que ele fala esse encorajamento em forma de oração, ele fala: por isso eu, prisioneiro, não de Roma, mas no Senhor. E aí você descobre quais são as algemas que prendem Paulo. Não são as algemas romanas. As algemas que prendem Paulo são os grilhões do sangue de Cristo, que o tornou cativo, que o tornou escravo dessa mensagem, desse evangelho, dessa palavra. Logo, Paulo ora para que os efésios não desanimem com o seu sofrimento, mas os encoraje a glorificar a Deus. Viver aqui, na progressão do versículo, peço para que vivam de maneira digna. Esse viver aí, apesar da nossa língua trazer a ideia de viver, e pode levar a sua mente a pensar numa ideia da sua vida prática, o seu dia a dia. Aqui a ideia mais apropriada seria caminhada, tá? Caminhem, andem de maneira digna da vocação a que foram chamados. Então, há um modo de não ser crente, que Paulo já larga no primeiro versículo, certo? Há um modo de não ser crente. E há um modo que ele quer que esses crentes entendam, que é o modo certo de viver. Vivam, caminhem, andem de maneira digna do chamado que vocês receberam. Prova de que você não é originário, você não é fonte de vida cristã, você não é fonte de ser igreja ou qual é a cara da igreja. Você foi chamado para fazer parte disso. Logo, se você não é fonte, não vem de você o que deve ou não deve ser feito, como deve ou não deve ser feito, mas vem daquele que deu origem à igreja, o Pai Celestial, que deu orientações e te estabeleceu como cabeça desse corpo o próprio Filho, Cristo Jesus. Então, Paulo está dando a estrutura do seu pensamento para que eles entendam como a prática vai ter que ser executada. E ele fez a estrutura disso ser bem claramente estabelecida nos capítulos 1, 2 e 3. Agora você tem que entender como é que vive isso que Deus projetou, a igreja. Verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Verso 3: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Com toda humildade. E nós aqui não estamos falando da humildade de alguém que é simples financeiramente e nem alguém humilde por não ser arrogante, orgulhoso, nariz em pé. Nós estamos falando aqui da humildade do autoesvaziamento. A humildade que aparece nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes de espírito. A humildade que aparece em Jesus, em Filipenses 2, que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Essa é a humildade do apóstolo Paulo aqui. Então, observe, verso 1, ande, caminhe de modo digno. Como é esse modo, Paulo? Primeiramente, já não basta falar que você foi chamado. Já não basta falar que você faz parte de algo que você não cria. Você tem que esvaziar ainda mais o que você é. Ainda mais. Se restou alguma coisa do verso 1 de seu, tira. Não presta, não serve. Não serve para o que Deus projetou para a igreja. Então, humilde aqui significa esvaziamento e mansidão significa aquele capaz de postergar a ira. Não significa mansidão daquele que leva um tapa e fica passivo. Escuta uma ofensa contra a mensagem do evangelho e fica, não, mas eu respeito a sua opinião. Não. A mansidão aqui expressa
É um espírito que não é combativo, mas também não leva calado aquilo que é digno de reprovação. É o equilíbrio, é o meio termo. Isso é ser manso, saber como tratar com dureza no momento que exige dureza, e saber como tratar com calma e cautela quando todo o ambiente está um caos. Cabe a nós sermos mansos para saber como lidar nas situações. E aqui, irmãos, é algo a ser alcançado, não é algo que você e eu poderemos ser perfeitos completamente. Até que Cristo venha, isso não será possível. Mas Paulo está falando para a gente caminhar de modo digno. Ou seja, é um esforço. Eu não sei você, irmãos, mas caminhar já é um exercício. E tem alguns que não conseguem nem isso, como eu. Já dá preguiça. Quem dirá saber que para ser igreja precisa caminhar de modo digno? Não é de qualquer jeito. Se você caminha errado, meu irmão, o teu tênis vai ter que trocar. Teu pé vai doer. Agora, a caminhada de um cristão, ela tem um modo certo. E exige esvaziamento e exige equilíbrio, mansidão. E é por isso que o versículo continua dizendo com longanimidade, com paciência, suportando uns aos outros em amor. E como eu já ouvi esse versículo sendo explicado daquela maneira, sabe aquele irmão chato? Se você não conhece, ele é você, tal, sabe? Não. Suportar aqui é você realmente ser a base, para que o outro apareça, para que o outro sirva, para que os dons do outro edifiquem a igreja. Suporte uns aos outros. Mas quem é o outro? Todos. Todos. Irmãos, você não deve esperar, mas, poxa, mas como é que eu vou suportar alguém se ninguém está me suportando para que eu apareça? Já é o pensamento sem humildade. Não está esvaziando você de si mesmo. Se você parte do princípio do esvaziamento, você não vai ter problema com o suportar. Porque você já entende que seu papel na igreja é servir. E nós vamos entender mais à frente com o que você vai servir. Mas lembre-se que o suportar em amor aqui é justamente todos apoiam todos. Todos suprem as carências de todos. Isso é suportar em amor. Verso 3: fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. E aqui nós temos um trabalho a fazer. Fazendo tudo, é se esforçar ao máximo, é garantir que nada daquilo que tem que ser preservado seja corrompido, atacado, mexido, tocado por alguém que quer abalar aquilo. E aqui, a unidade no espírito é a grande orientação. A unidade no espírito não é o que está escrito, mas a unidade do espírito, porque quem gera é ele. Ele gera essa unidade. O que esse versículo nos mostra, irmãos? Mais uma vez o que foi dito no verso 1 e 2. Você não gera nada. Nem mesmo o desejo de fazer parte de um grupo de maneira harmônica, parte de você, irmão. Isso é fruto do que o Espírito Santo de Deus colocou em você. O desejo de fazer parte de algo maior que você. De algo que você pode fazer ficar maior quando você serve como sustento. E não quando você deseja aparecer ou deseja receber para ser agradado. Igreja não é entretenimento. Igreja não é o status porque eu faço parte. E já que eu faço parte, eu ganho algo em troca disso, socialmente falando. Esse lugar não é para isso. Esse lugar foi criado por Deus antes da eternidade. Logo, todos os anseios que o seu coração de criatura finita tem, não tem ligação nenhuma com a origem e o propósito da igreja. Então você faz parte disso quando é chamado e logo você se enquadra no modelo daquilo que te chamou. Deus estabeleceu esse modelo. Começa com o esvaziamento, com a intenção de suportar humildemente e pacientemente, sabendo que a unidade do Espírito que ele promove quando ele ensina nos nossos corações pela palavra não deve ser abalada. E aí vem um vínculo que envolve você, o vínculo da paz. E é maravilhoso lembrar-se de Paulo falando sobre o ministério da reconciliação que foi dado aos crentes. Se os crentes compõem a igreja deve ser o ambiente de maior promoção da reconciliação. Reconciliar os escravos do pecado ao serviço da luz. Reconciliar o mundo das trevas com o mundo do céu, de luz que nunca acaba, nunca varia. Reconciliar uns aos outros, não importa as nossas diferenças. O ministério da reconciliação foi dado à igreja. Logo, esse lugar é o lugar em que, uma vez que o Espírito que habita em nós nos une, nada pode abalar o vínculo da paz que deve haver no meio da igreja. As pessoas têm que ter constrangimento por entrarem aqui e descobrir que nós não somos iguais e mantemos a paz.
As pessoas têm que ficarem constrangidas por saber que tem um lugar que um grupo de pessoas diferentes se encontram e que ninguém briga. E não quer dizer que não tem desavença. Quer dizer que o vínculo da paz não é abalado. Quer dizer que você sustenta em amor, suporta em amor o outro que pensa diferente, porque parte do que ele pensa te ajuda a pensar também. Não igual a ele, mas diferente de você mesmo. Isso já está ligado também com o esvaziamento. É importante ter opiniões, irmãos, mas isso nunca deve abalar o vínculo da paz. Senão tem algo anterior que está sendo abalado, que é a unidade do Espírito. É isso que está sendo ferido, quando o vínculo da paz é deixado de lado. Versículo 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. E aqui, Paulo estabelece ensino e fundamento. Ande de modo digno, já foi estabelecido o modo. Caso alguém fique pensando, tá, mas qual é o argumento mais forte que você tem? Simples. Paulo vai para a Trindade. Diversidade na unidade. Papéis, expressões diferentes, mesma essência, mesmo fundamento, Deus. E ele começa no Deus Espírito. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. E aí o Espírito começa essa ordem trinitária, mostrando que ele, por ser o da unidade, a unidade dele é o que nos torna corpo. Nele nós nos tornamos um. No cabeça, que é Cristo. Por quê? Porque ele foi aquele que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nos mostrou que a esperança da cruz de Cristo deve ser nossa esperança. E assim nós nos tornamos um corpo. Então, o primeiro elemento da Trindade que aparece de forma um só, que aparece, são 7 um sós que aparecem nesse trecho, do verso 4 até o verso 6. E o primeiro elemento da Trindade é o Espírito, por nos unir dessa maneira. Mais uma vez, recapitulando, nos tornamos corpo nesse Espírito que nos leva a estar unidos porque temos a mesma esperança adquirida quando nosso coração foi convencido por Ele da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E essa esperança nos guia juntos até a glória, quando nós estaremos com Ele. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Cristo, agora é o elemento trinitário que aparece com maior destaque. Um só Senhor, do qual, como Paulo, somos seus prisioneiros. Uma só fé, aquele dom de Deus que veio através da obra de Cristo. O próprio Efésios vai nos falar, no capítulo 2. Direcionando nosso coração, uma vez convencido pelo Espírito, a dedicar toda a nossa confiança na obra de Cristo. Não vem de vós, é dom de Deus. E por fim, um só batismo. Esse elemento que, uma vez que vocês se organizando, vai torná-los parte do corpo. O já batizado com aqueles que passarão pelo batismo. E aqui, literalmente, o ato de passar pelas águas. E aí agora eu passo pouca água e os irmãos vão passar bastante água, tá? Mas isso não tem foco agora, né? Por fim, Deus o Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E aqui nós temos o último elemento trinitário. E por mais que pareça estranho, a lógica está invertida, porque tem alguns que gostam de enumerar a Trindade entre 1, 2, 3, tem dificuldade com essa numeração, porque parece, na nossa mentalidade lógica, numérica, que 3 é menos que 1, na ordem de importância. Se você pensar numa competição, o terceiro lugar não é o que ganha, não é o que sai feliz. Tem alguns que, inclusive, nem usam a medalha, né? Mas estamos falando aqui de um elemento trinitário, triuno, tá? Então não há nenhum desequilíbrio na ordem de importância por colocá-los didaticamente pelo assunto central de Paulo aqui, que é a distribuição dos dons. Isso é obra do Espírito, por isso o Espírito começa. O Cristo que nos torna participantes desse vínculo, ao nos dar o Espírito, sem ele ir para a glória, o Espírito não vem. Então, ele que nos deu esse Espírito, ao ir ressurreto à glória, ele é o segundo elemento. E o Pai, que planeja toda essa eleição que forma a igreja, é o terceiro elemento nessa ordem lógica. Ele está sobre todos, transcendente, soberano. E aí vem um detalhezinho rápido.
Uma vez que sabemos os elementos doutrinários, atributos de Deus, soberano, transcendente, não tem ligação com a natureza, é superior a ela, distinto dela, e nós não agimos da maneira como ele estabeleceu como igreja, então nós estamos diminuindo esse grau de importância que nós sabemos que ele tem. E aí vem o grande desafio das igrejas reformadas, confessionais, tornar a doutrina intelectualmente acessível, vivida, praticada. Não é à toa que Paulo estrutura essa carta de maneira doutrinária e depois praticada. Nós estamos aqui nesse primeiro momento. Ele age por meio de todos. E aqui ele demonstra o seu relacionamento imanente, poderoso, nas suas criaturas, revelando-se às suas criaturas e executando a sua vontade por meio e com as criaturas. Não precisa de nós, mas escolheu fazer dessa forma. Não precisa de mim, mas escolheu usar elementos falíveis, fracos, para expressar a sua palavra. E ele está em todos, opera, habita em nós por meio daquele que foi o primeiro elemento trinitário que aparece, que é o Espírito. Ele é aquele elemento da Trindade que habita em nós. Logo, ele está também em todos. Uma vez que a gente entende esse fundamento, fica difícil argumentar contra a unidade da igreja. Uma vez que Paulo estabelece essa unidade, organizando tudo como foi feito, somos chamados, temos que nos esvaziar, temos que suportar uns aos outros, e assim a gente pratica a unidade que não pode ser abalada, principalmente em relação ao vínculo da paz, porque essa unidade vem do Espírito. Se faltou argumento, ele vem com a Trindade absoluta, plenamente unida, e se expressando de maneiras diferentes na relação com a igreja, na sua origem, na sua revelação e nos mistérios que ultimamente se expressam. E agora a gente pode ir, então, para esse segundo momento do texto, nos versos 7 a 11, a igreja deve valorizar a diversidade. E aqui, nós não precisamos nos preocupar com a palavra diversidade. Tem muita carga de informações nessa palavra hoje em dia, mas nós estamos num projeto de plantação. Então eu espero em Deus que a palavra diversidade seja descarregada do que o mundo coloca sobre ela. Nós entendamos diversidade de acordo com o texto aqui. Verso 7 diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo." Por que diversidade entra? Porque a palavra "e", que tem aí, no verso 7, funciona mais como um "mas", como, por exemplo, está na minha versão, Almeida Corrigida Fiel. Mas a graça. A maioria das versões deve estar um "e", e na nossa língua esse "e" parece que isso vai somar uma ideia com a outra. Dá uma ideia de adição, mas no grego não. É uma ideia de contraponto. Uma outra perspectiva vai ser revelada sobre esse assunto da unidade, que é justamente a parte diversa desse funcionamento da igreja. Como é que a gente tem que ser unido, o vínculo da paz mantido, e toda unidade se refere a esse único Espírito que está em todos nós, se nós somos diferentes? E aí vem o grande ponto. Também reforça a humildade. Esse texto é maravilhoso, porque ele está todo encaixotado, todo ligado. Você não consegue arrancar uma parte sem ter que voltar a ela em algum outro momento do texto. Por quê? Os indivíduos receberam essa graça, e graça aqui não tem a ver com a doutrina da graça, de receber imerecidamente a salvação. Isso já foi explicado por Paulo em outro momento. A graça aqui é justamente esse receber de dons, certo? Então, a graça que foi concedida, que foi dada a cada um de nós. E agora a gente não está mais falando de um só em todos, Pai de todos. O todos desaparece nesse momento, do 7 ao 11, e a gente vai focar no que cada um tem que fazer com o que todo mundo recebe. O que cada um de nós tem que fazer quando a gente sabe quais são os dons uns dos outros. E quando a gente não sabe também, mas sabemos que nós temos parte no mesmo Espírito. Então a graça foi dada, irmãos, livremente. Por quê? Porque foi segundo a medida do dom de Cristo. Isso significa dizer que eu e você não fizemos parte da escolha de qual dom e de quantos. Ele decidiu quais. Ele decidiu quantos. E ele decidiu, por isso é perfeito. Então, no momento que você olha esse gago que prega na frente de vocês e deseja o microfone, você está desconsiderando que o dom que Deus te deu foi perfeito para você, para funcionar numa igreja perfeita, quando ela é participada, quando ela é composta por pessoas
que usam seus dons para a glória de Deus, para a edificação do corpo, sustentando uns aos outros. Entendem? O dom que Deus deu na medida de Cristo significa dizer que nada está fora do lugar, irmãos. Quando encontrou a membresia que você vai estar fazendo parte, então você encontrou um lugar que precisa do seu dom, que Deus, segundo a medida dele, deu através de Cristo. E aquele lugar está cheio de pessoas com diversos dons que você precisa. E é assim que o vínculo da paz não é abalado. Quando você entende por que a igreja foi feita de pessoas que não são iguais. E que ela tem só um cabeça para que ninguém se coloque acima de outra pessoa. Mas por que a gente tem cargos diferentes? A gente vai chegar também nesse ponto. A dádiva é dada a cada um, todos recebem, logo ninguém é chamado a não servir. Todo mundo recebeu o dom. Eu não sei qual é o meu ainda. Então eu sento e recebo de todo mundo que já sabe. Não. Isso não é esvaziamento, gente. Isso é consumismo. Consumismo. Não é a perspectiva da igreja. Suportar um ao outro significa que você faz parte do processo de receber e dar. Receber e dar. Porque à medida que o dom de Deus para você foi dada, não é igual a daquele que tem outro dom. Não quer dizer, irmãos, que não vai ter muita gente com o mesmo tipo de dom na igreja. Vai ter. E essas pessoas vão ser exigidas delas, que atuem nessas áreas. Se espera que elas não fiquem esperando alguém chamar, esperando alguém convidar. Poxa, mas eu gosto de estudar, mas eu não sei como se comunicar bem. Por que você não sentou com alguém que se comunica bem e perguntou, então, como é que faz? Eu sou bom no discipulado 1 a 1, mas sou ruim para liderar um grupo. Então, por que você não investe nisso? Por que você não chama alguém para te pastorear e te conduzir a como falar melhor individualmente? Com mais robustez doutrinária? Com mais elementos na sua fala? Irmãos, o despreparo não é um argumento para Paulo, porque ninguém nasce maduro na fé. E a gente vai chegar no ponto em que isso vai se demonstrar mais claramente também. A distribuição segue exatamente o dom de Deus. Invejar ou não servir com o seu dom é uma forma de pecado, sim, porque quem está sendo ferido pela sua passividade ou pelo seu consumismo é o corpo. E aí o Hudson trouxe uma coisa muito interessante na fala dele inicial, no início do culto, antes de iniciar a liturgia. Alguém que não se prepara durante a semana para estar com a igreja local é alguém que vai fazer um desserviço para aquela igreja. Não porque alguém vai descobrir na hora que você chegar aqui. Esse aí não fez devocional. Pela cara dele, dá para perceber. Não. O que vai ser difícil para você, meu irmão, é você fazer parte da comunhão dos que estão sendo edificados dia após dia e podem edificar uns aos outros na comunidade, no momento que eles se reúnem. É por isso que o vínculo da paz, ele se estabelece quando a gente está distante, e ele se reforça quando a gente está junto, e o estar junto no domingo tem que reforçar a sua semana seguinte, e esse vínculo não se quebra. É um ciclo constante que Deus pensou para a igreja local. Verso 8. E aí temos um texto difícil, mas também muito prazeroso de compreender. Verso 8 diz: Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqueles que puderem, abram no Salmo 68, versículo 18. Aos que puderem, Salmo 68, versículo 18. Diz assim o texto. As folhinhas pararam de balançar a maioria, então acredito que quase todos estamos juntos. Tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Recebestes, não concedestes dons aos homens. Paulo, irmãos, não está fazendo uma citação direta do versículo 18 do Salmo 68.
Paulo está trazendo através de trechos do versículo 18 do Salmo, a mensagem central do Salmo completo. Paulo está nos instruindo a entender que esse Salmo tem um cerne, um momento central. E esse cerne envolve a mensagem do Salmo completo, e esse versículo tem os elementos mais importantes para trazer isso. No momento, Paulo se lança a mão de um versículo do Saltério que aponta um percurso de um Deus vitorioso diante do seu povo, que liberta o seu povo de inimigos, que conquista batalhas em lugar do seu povo e concede ao seu povo o assistir dos inimigos sendo levados cativos e também concede os espólios de batalha para o seu povo. Os espólios de batalha são as riquezas, as pessoas em forma de escravos e todas aquelas coisas conquistadas na vitória daquela batalha. Deus conquista a vitória no lugar do seu povo e concede ao seu povo os benefícios dessa vitória. Paulo então resgata essa ideia central e mostra o que Cristo fez por nós. Que ele subiu às maiores alturas, levando consigo o cativeiro, e ele já falou entre o capítulo 2 e 3 qual foi o cativeiro que foi levado com Cristo, o inferno, a morte e Satanás, assim também o mundo. Esses elementos que o pecado nos aprisionava, nos levava para o inferno, nos fazia escravos de Satanás, cativos ao pecado e à carne. Tudo isso Cristo levou consigo nas alturas, levou cativo aquilo que nos fazia cativo, que era o cativeiro. E essa glória conquistada, ele concede dons aos homens chamados nesse sacrifício, nessa vitória, sobre o pecado, sobre a morte, sobre o mundo, sobre o inferno, sobre Satanás. Paulo, então, meus irmãos, está nos mostrando que assim como Deus vitorioso do Salmo retribui ao seu povo de graça, porque o povo nem batalhou, eles foram abençoados pela vitória que Deus mesmo conquista sozinho para o seu povo. E os versos 6, 10, 12, 19, 28 e 35 do Salmo 68 nos mostra quais são os benefícios que o povo recebeu com esse Deus que vence batalhas para eles. E essa essência do Salmo inteiro, Paulo resgata, invertendo algumas palavras, para mostrar que Cristo, assim como Deus, leva cativo o cativeiro e concede ao seu povo, eleito, igreja, os dons dessa vitória. Verso 9. Paulo aplica essa citação vitoriosa à obra de Cristo. Verso 10. Aquele que desceu, acho que eu pulei verso 9. Verso 9 diz o seguinte: ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E aqui não tem por que ter complicações pela a ideia de descer às partes mais baixas, porque nós sabemos que nosso Cristo esteve no sepulcro, morto durante 3 dias. Esse estado de inferioridade comparado aos viventes é o estágio de profundeza na terra que o nosso Senhor viveu, mas que ele ascendeu às maiores alturas, vencendo inclusive os grilhões da morte, ao ser ressuscitado pelo Espírito. E nesse movimento de ser ressuscitado, esse que desceu às partes mais baixas da terra concede dons aos homens, que é o que a gente vê no verso 10 em diante. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E é maravilhoso ver esse Cristo que, pela sua conquista em obediência perfeita, dá sentido, preenchimento a todas as coisas. E aqui a nossa mente tem que ser levada ao Deus de Gênesis, que dá forma ao que estava informe, estrutura dividindo aquilo que precisava ser separado, e depois preenche cada espaço. No céu com estrelas, no mar com peixes, na terra com seres viventes, na terra com árvores, no céu com aves, dividindo a porção seca e a porção de água. Esse Deus que dá organização e ordem para as coisas preenche. O Cristo que colocou ordem, fazendo um novo homem criado, não mais dividido por etnia, não mais dividido por condição espiritual em trevas ou luz. Refazendo essa criação, dando ordem pelos dons, criando a igreja. E você preenchendo esse espaço, essa estrutura. Se você não vê beleza nisso, irmãos, você não ama o projeto de Deus para a igreja.
Esse é a raiz do problema. Saber que o que Deus fez é perfeito e por ser perfeito vale a pena manter, preservar. Esse é o modo digno de andar. Essa distribuição de dons, meus irmãos, é para o objetivo máximo de que tudo seja preenchido. Logo, aquela dúvida de eu sou imaturo no meu dom ainda, nem o descobri. Tem partes da minha vida que ainda não foram preenchidas, realizadas. Por isso que eu estou esperando. E não estou atuando tanto. Irmãos, isso não é argumento. Porque os dons foram dados na medida. E a igreja foi estruturada para ser preenchida. Se você faz parte dela, não é no lugar paralisado, que é o seu lugar. Ninguém na igreja foi chamado para assistir. A única audiência da igreja é o Deus que é adorado. Você é ator principal nessa peça. E a única audiência que te assiste é Deus. No louvor que é tocado, a mensagem pregada, é o coração que se senta para ouvir e cantar. Verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, antes que os corações mais ansiosos desejem, como não é o alvo desse texto, da pregação em si, não vou me ater a detalhes de quais esses dons estão válidos até hoje. Eu tenho uma opinião pessoal. Mas eu acho que o texto não precisa de detalhamentos desse tipo para manter sua mensagem principal viva, evidente e transparente, como a luz do dia. Esses dons não são todos os dons dados por Deus à sua igreja. São alguns dos dons. Tem textos que Paulo escreve a Timóteo, a Tito, aos Romanos, aos Coríntios, com listas de dons até mais extensas do que essas. Mas esses são dons para a igreja, não são ofícios para líderes. Deus trouxe apóstolos, os fundadores, as colunas da igreja, profetas, os que avisaram qual mensagem essa igreja anunciaria, cumprida, realizada em Cristo. Eles são o sustentáculo, eles te dão a palavra de Deus. Os dons que eles tiveram te edificam até hoje. Todos os dias, quando você abre a palavra de Deus, esse dom foi dado e cumpriu o seu papel. Da mesma maneira, evangelistas que passaram e ainda passam, plantando e anunciando a palavra de Deus no passado e no presente, ainda realizam seu trabalho. Não nos mesmos moldes de evangelistas do Novo Testamento, aqueles que são citados com esse título, mas simplesmente pregadores, faladores da mensagem, pastores mestres. E aqui precisa ser dito dessa maneira, não com E no meio, porque não são dois cargos, não são dois dons, mas o fato de você ter um coração que pastoreia e uma boca que ensina. Um único dom. E o original sustenta essa interpretação. E precisamos entender que esses dons, eu coloquei uma expressão simplista, mas representa o que o texto vai usar e a forma como o texto vai usar. São dons guarda-chuva. Você tem diversas formas de ensino. A música ensina, a oração litúrgica ensina, a pregação, principalmente, ensina. Pastor mestre. Na essência da palavra apóstolo, tem a ideia de um trabalho pioneiro de lançamento das sementes do evangelho. A gente que faz isso ainda hoje. Eu não consigo dar o título de apóstolo por pensar que há mais elementos envolvidos. Mas a ideia da função de um enviado que representa essa mensagem, que lança um trabalho pioneiro num lugar que o evangelho ainda não está atuando, se representa da mesma maneira hoje em dia. Evangelistas ainda fazem o seu trabalho em igrejas, em outros serviços. Mas existem diversas formas de você anunciar o evangelho. Existem diversas formas de você cooperar e ajudar no trabalho da igreja. No momento que você interpreta as escrituras, você está atuando como um pastor mestre, porque você está conduzindo corações à palavra de Deus e a Cristo, ao arrependimento de pecados. E na igreja, isso tem uma diversidade infinita de dons que conseguem ser encaixados nesses dons guarda-chuvas.
Agora que a gente entende o que Deus dá para cada um e qual a importância desse cada um no todo, a gente pode ir para o último bloco do nosso texto. A diversidade deve promover o aumento da unidade. Com vistas, verso 12, com vistas, meus irmãos, para que esses dons foram distribuídos para que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. E observem, parecem dons quase que elitizados, né? Aqueles que acham que apóstolos ainda existem, eles adoram esse título, porque dá um ar de autoridade sobre outros líderes, sobre outras igrejas inteiras, inclusive. Mas em que momento está servindo para o aperfeiçoamento dos santos? Olha como Paulo está classificando a igreja, os membros dela. Santos. O aperfeiçoamento. O título parece algo finalizado. Alguém recebeu o título de santo, algo muito sério, muito importante. Essa classificação é posicional aos olhos de Deus. A posição que você ocupa pela presença do Espírito, pela fé em Cristo, eleito por Deus, santo, remido, justo, justificado. Mas precisa ser aperfeiçoado. E graças a Deus pelos dons que ele distribuiu, do ensino e do anúncio do Evangelho. Porque esses dons, os já transcritos na palavra de Deus, os que ainda operam em nossos dias, têm que servir unicamente para essa finalidade, o aperfeiçoamento dos santos. Para mais uma finalidade, eu aperfeiçoo os santos com esses dons listados antes, para qual finalidade? Para o desempenho do seu serviço. Não existe, lamento dizer se é por essa razão que você veio aqui hoje. Não existe, vou lá porque a mensagem é boa. A mensagem ser boa é aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Do seu serviço. O serviço da igreja de Cristo. Deus é um Deus que carece de nada, mas ainda assim se revela para ser adorado pelo seu povo escolhido. Essa é a missão da igreja. Onde não há igreja, não há adoradores. Por isso precisa chegar lá o evangelho. E é para isso que esses dons foram dados. E é para isso que o desempenho dos santos, ao serem aperfeiçoados por esses dons anteriormente listados, servem para que vocês sirvam. De cada um é esperada uma resposta àquilo que é ensinado, àquilo que é ouvido. De cada um é esperada uma resposta. O trabalho da igreja não acaba quando o ensino é dado. Não acaba quando o dízimo é ofertado. Não acaba quando a pregação é finalizada. Não acaba quando os louvores são entoados. O teu serviço como cristão não acabou aí. A resposta que você dá a esse aperfeiçoamento é o que Deus espera de você. E é aí que o ciclo finaliza. Para qual razão o seu serviço é esperado? Para que, de novo, esse processo se reinicie, a edificação do corpo. É um processo que nunca termina. Os que têm dons ensinam, os que ouvem são aperfeiçoados e trabalham, os que trabalham edificam o corpo. E esse trabalho continua, e Deus é glorificado na distribuição de dons e no exercício desses dons na prática. Os líderes, então, nesse momento, gente, esses dons que parecem ser mais destacados, eles têm um único dever: servir a Deus e aos irmãos como uma espécie de gestores e refinadores de dons. Porque uma vez que você tem o dom do ensino, você aperfeiçoa os santos. Uma vez que esses santos, sabendo do seu papel, respondem com serviço, você identifica um serviço maduro, um serviço mais vacilante e amadurece. É o seu papel. O aperfeiçoamento nunca para. E se você é um pastor mestre, e se você é um discipulador, e se você tem a capacidade de estudar e ensinar pelos louvores, pela oração, pela construção de mídias para a divulgação da mensagem, se você tem esse papel, se você tem esse dom, você precisa entender que ele não é um dom estático, ele é aperfeiçoado.
Aquele que ensina precisa ensinar melhor, cada vez mais. E ele vai ter que se expor a pessoas que ensinam melhor que ele, para que ele aprenda a ensinar melhor. Porque ele assim aperfeiçoa e é aperfeiçoado. Trabalha com aquilo que ele recebe, assim como espera que aquilo que ele deu resulte em trabalho daqueles que receberam. Aquele que ensina, irmãos, tem esse dom. E os que ele não tem? Quem trabalha isso nele? Os que esses outros dons receberam de Cristo. Não existe hierarquia, irmãos. A hierarquia é estabelecida para ter ordem, mas o preenchimento é dado por todos. Igualmente, codependentes um do outro. Porque o dom de um não é total, não é pleno, não é um dom, não é um dom completo, que não precisa do outro, que recebeu um dom diferente. Verso 13. Até quando vai esse trabalho? Até quando esse ciclo prossegue, prossegue, prossegue? Até que todos, e aí a gente volta a essa nomenclatura preciosa do texto, a totalidade, a unidade do grupo, até que todos cheguemos à unidade da fé. E aqui fé é um novo contorno. Não só fé no sentido inicial, foi dado, todos temos uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não só esse sentido de fé, de entrega, de confiança, dom de Deus, mas também a fé enquanto doutrina, no que eu creio, sobre quem eu sirvo. Quais são os elementos doutrinários que tornam robusta a minha fé, o meu crer? Para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno. Irmãos, olhem o peso desses termos. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Qual de vocês está perto disso, irmãos? Eu estou longe, muito longe. Preciso de quem sabe mais. Seja em livro, porque já morreram, sejam os dos vivos. Os que estão longe, graças a Deus, gravam vídeos. Os que estão perto, que sejam próximos de nós. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o alvo que Deus estabeleceu para que esse ciclo continue rodando, até que todos estejamos unidos na mesma fé e que todos cheguemos ao pleno conhecimento. Então, irmão, se você conhece alguém ao seu lado, na sua comunidade de membresia, que, por mais que creia em Cristo como você, não sabe dizer o que crê, não sabe dizer como crê, não sabe dizer como chegou a essa decisão de vida, falta algo. Falta unidade nessa fé entre vocês. É para chegar na unidade da fé, não só no desejo de se entregar, mas no porquê eu creio, no que eu creio. Por que os que estão lá fora falando que creem não são como nós que cremos? Quais igrejas pregam que nós cremos? Quais igrejas podemos chamar de irmãs? Que unidade é essa? Que eu nem sei dizer como é, qual é, quem são. Falta chegar nesse nível de unidade de fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E essa maturidade aqui, ela envolve não a ideia de um estágio que alguém chega e outros não, e alguns estão mais avançados e outros não. É um estado de progresso constante até que Cristo venha. Porque a medida final é a plenitude de Cristo. Então não há um fim até que ele venha e seja ele mesmo a plena revelação de qual é essa estatura. E se falássemos de altura, eu sou baixo. Mas graças a Deus não tem a ver com estatura física. Graças a Deus isso tem a ver com a revelação de alguém que já faz parte da família de Deus, que convida outros para fazerem parte. E como aquele irmão mais velho, mais maduro, você e eu podemos fazer parte desse crescimento. Temos um alvo, temos um referencial. Cristo é o modelo, aquele que inspira e influencia as nossas afeições do coração e também a postura daquilo que cremos enquanto doutrina. Verso 14. Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que introduzem ao erro. E aqui nós entendemos por que maturidade, por que crescer na eternidade de fé, por que crescer tanto até a estatura de Cristo, para que nós não sejamos mais enganados por qualquer vento de doutrina. Irmãos, uma criança dessas que estão no colo de vocês, de alguns,
ela pode ser conduzida por qualquer um. Se a proposta for boa e atrativa, mais facilmente ainda. E é para isso que o trabalho da igreja não pode parar. Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina e por qualquer um que queira te levar, induzir ao erro. Verso 15 e 16, para nós caminharmos para o fim. Mas seguindo a verdade em amor, e observe a palavra verdade, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segue a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Observe, meus irmãos, esse ciclo todo, ele continuamente prosseguindo, começa a edificar e causar crescimento dentro do próprio corpo. Cada célula trabalhando para o bem de si mesma. Cada dom sendo usado e trabalhado, suportando em amor o outro, mantendo a verdade preservada. E sempre tem que ter algo objetivo nessa história, gente. E com objetivo eu quero falar qual doutrina é preservada, qual estrutura doutrinária eu anuncio. Uma igreja precisa disso com clareza, porque é essa verdade em amor que vai ser preservada. Eu posso não concordar com todos os pontos que são derivados dela, mas eu tenho que concordar com ela. A verdade, não as verdades. A verdade, ela é inegociável. Inegociável. E para nós encerrarmos, algumas aplicações breves. Os versos 1 e 2 trazem o andar digno e o suportar uns aos outros em amor. Verso 3 traz a questão da unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso, meus irmãos, pode ser um belo começo de pacto de membresia. Um compromisso firme de unidade do Espírito, de anseio em caminhar, preservando essa unidade no vínculo da paz. Versos 13 e 15 trazem a ideia de que a maturidade é um alvo para que não haja desvios, para que não haja enganos doutrinários. E se eu quero identificar com clareza e rapidez os perigos dos que induzem ao erro e os desvios de ventos de doutrina, eu preciso ter muita clareza do que é doutrina, da qual doutrina não é o erro, de quem é que fala, de onde que fala, qual leitura está trazendo para dentro da nossa igreja. Isso se chama, em outros termos, de confessionalidade. Isso está cravado no nome dessa plantação. Batista confessional. Existe uma base confessada nesse lugar. Qualquer ensino fora dali vai contra, não serve. É vento de doutrina. E para encerrar, os dons guarda-chuvas, meus irmãos, eles são para o melhor lapidar dos dons da igreja. Logo, é necessário que haja líderes. É necessário que hajam administradores dos dons do corpo. E eles serão alvos desses dons, quanto mais aperfeiçoados os santos forem. Precisa haver muitos, inclusive. Muitos líderes, inclusive. Porque um líder pastor-mestre precisa de um outro líder pastor-mestre, para que o pastor-mestre não se ensoberbeça. Por isso que Paulo diz que o líder não seja noviço na fé, neófito, para que ele não se ensoberbeça. O microfone corrompe. O púlpito corrompe. O aprofundamento doutrinário pode pecar na falta de amor, a humildade, o autoesvaziamento. É um ciclo, irmãos, que se retroalimenta para o bem do corpo. E por isso, eu quero finalizar apenas lembrando os irmãos que o que Deus criou foi um corpo vivo, que tem um espírito que pulsa e com cabeça somente, que é Cristo. Então não há lugar para dúvidas sobre o que é ser uma igreja. Não há lugar de dúvida sobre quais elementos externos à palavra a gente pode lançar mão, sim, para preservar o que ela prega, o que ela instrui, o que ela estimula em nossos corações. E aqueles mais entendidos que aceitem o esvaziamento de Cristo como um modelo a ser seguido, para o bem do corpo, para a edificação do corpo. Se você algum dia ascender a posição de quem ensina, lembre-se que esse é só um dom. Um dom. E não é o único que a igreja precisa. Você precisa, graças a Deus, de todos os outros. Vamos orar.
Senhor Deus, obrigado pela sua obra maravilhosa, gloriosa, de criar a igreja, para exaltar a si mesmo, glorificar a si mesmo, por aqueles dotados do teu espírito, salvos pela essa unidade de fé em Cristo. Obrigado pela sua obra maravilhosa de distribuir dons e diferentes dons, na medida exata que o Senhor quis, contra o nosso ego, contra a nossa falsa humildade, mas exigindo o esvaziamento que o seu filho demonstrou. Aquele que, como no verso lido hoje na EBD, todo o poder foi dado no céu e na terra. É este modelo de esvaziamento que nós temos, Pai, que o Senhor nos deu. Glória ao teu nome por isso. Que não haja no nosso coração orgulho, que não haja no nosso coração dúvida de que a igreja é o lapidar dos seus líderes e os seus líderes são os aperfeiçoadores dos santos, que ambos juntos, operando, trabalhando nos seus dons, edificam o próprio corpo. Sua palavra opere, Pai, essa verdade neste lugar, neste meio. É a oração que faço a Ti em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, obrigado e desculpe o tempo, tá?